Bora assistir um vídeo do Inferno de Dante. Como criar uma cena. A gente já assistiu 2 vídeos desse canal. Canal muito bom. Ele tem tá. Na thumb tem o... Não sei quem é esse. É Ringo. Não sei. É de Jojo. Mas eu não sei quem é, não. A cena talvez seja o conceito mais conhecido, reproduzido e celebrado quando a gente tá falando de cinema, teatro, tô ligado não, mano, conheço não. No geral. Você já deve ter visto 1 milhão de vezes em YouTube, TikTok, um compilado das cenas mais marcantes da história do cinema, das séries, animes, enfim. Esse conceito que se torna muitas vezes o carro-chefe de uma obra. Existem vários filmes que as pessoas não viram, mas conhecem pelo menos uma cena deles. E que muitas vezes... É verdade, saquei, né? Às vezes essas cenas vendem o filme e deixam ele icônico por si só. É verdade, é verdade. Isso não é muito bom, pô. E cena basicamente é tudo, né? O filme, uma série, enfim, é um compilado de várias cenas. Sendo que o que a gente conhece como cena de maneira mais específica e icônica é aquele momento de alguma obra. E se teve uma cena que se tornou... Os Vingadores, né, mano? O pior que os Vingadores é cheio. Ultimato. Ultimato? Aquele último. Que o Capitão América joga o martelo do Thor nas costas do Thanos. RP. Vingadores, avantes, portalzão abrindo. Todo mundo saindo. Eu sou inevitável. Extremamente marcante e que elevou uma obra em um sentido bem substancial é na parte 7 de Jojo, Steel Ball Run, que pra muitos é a melhor parte de... Que cena de filme você viu na infância e lembra até hoje? Rapaz... Pactis mandou R$5. Na infância? Amém. É porque na minha cabeça tá o filme todinho do Quem Quer Ser Milionário, pô. Eu já falei que Quem Quer Ser Milionário é meu filme favorito. Aí, todas as cenas tá, porque é muito marcante o filme. Ele é muito pesado. Ele traumatiza pra caralho, tá ligado? Tem um negócio muito... Aí o cara lembra, mas muito foda. Toda a série, que hoje em dia conta com 9 partes, 9 temporadas, digamos assim. E é curioso ver que a comunidade de Jojo, a comunidade de animes no geral, entra meio que em um consenso que a parte 7 é a melhor tecnicamente falando. É claro que você pode ter a sua preferida e tal, mas pra quem leu sabe que ela é meio que o anime, né? da escrita do Araki, o autor de Jojo. E ela o anime na mídia mangá até então, inclusive, por favor, David Production, por favor, Netflix, traga logo essa porra dessa parte animada. Foi confirmado, foi confirmado. E como eu já disse várias vezes nesse canal, eu acho que Jojo ganha muita vida, né? Se torna realmente um bagulho extraordinário quando ele vai pra mídia de animação. Eu acho que a mídia anime ajuda muito a obra que é Jojo. Mas obviamente o mangá não perde em nada porque a gente tá falando do desenho de um mestre. Lançou o teaser. Voltando no assunto. Eu achei que era só uma confirmação, lançou foi teaser. Eu não vi não, teaser não. De cenas, quando a gente tá falando de cinema e cenas marcantes e icônicas que revolucionaram a história, eu acho que uma das primeiras coisas que você vai pensar são as cenas dos westerns clássicos, né, dos filmes de faroeste americano. Ali a maioria dirigido pelo Sergio Leone, os famosos filmes do Clint Eastwood. Aquela cena do Akira, dele virando a moto, tá ligado? Que muita gente depois tomou inspiração e colocou em várias de suas obras. O Charles Bronson. Eu tava vendo um compilado de... acho que eram uns 3 a 5 minutos de vários outros filmes, várias outras animações que fizeram aquela cena do Akira, da moto e tal. Que meio que definiram uma era. E eu acho que a cena que vamos falar aqui hoje consegue captar muito bem a essência dessas cenas icônicas dos filmes western que tanto marcaram a história do cinema, sendo o protagonista dessa cena um dos personagens secundários mais amados e lembrados de Jojo, Ringo Road Again. Mas antes de falar dessa cena, preciso dar um contextinho. A parte 7 de Jojo é a primeira parte de um universo completamente novo do Araki, ou seja, a parte 1 a parte 6 é meio que um universo interligado, sendo que a partir da parte 7, Hirohiko Araki criou um novo universo sem estar preso a basicamente nada e criou... No último vídeo que a gente viu sobre o resumo da parte 6, a rapaziada do comentário falou que a parte... Essa parte 6 aqui, ela usa os personagens como base, mas é como se fosse uma outra dimensão. Não necessariamente a continuação daquele universo resetado pelo Put. Pelo menos foi o que disseram, não sei. Não sei, não vi.
tudo do início. E para estrear esse novo universo, ele decidiu fazer uma obra ambientada no tempo do Velho Oeste dos Estados Unidos, na qual o magnata do petróleo está fazendo uma corrida imensa, a maior corrida já vista, que vai cruzar o estado americano inteiro. E nessa história nós acompanhamos dois protagonistas, Johnny Joestar, um homem que foi conhecido como um jockey muito famoso, sendo que por causa de um acidente ele tomou um tiro na coluna e ficou paraplégico e sonha em encontrar uma cura para sua condição. Não, isso aqui não foi do teaser, né? E tenta ir para essa corrida para ver se ele tá muito sério aqui. Jairo Zepelli, o Prota, misteriosas, bastante estiloso e que se junta na jornada do Johnny por acaso. E eles dois formam uma das duplas mais icônicas de Jojo, se não a mais icônica. Sendo que quando a corrida começa e problemas começam a acontecer, a trama se desenvolve de uma maneira que a gente percebe que o presidente dos Estados Unidos está envolvido diretamente com essa corrida e manipulou os pontos, os checkpoints da corrida para eles passarem por uma rota específica. E aparentemente essa rota específica é a rota aonde estariam partes de um cadáver sagrado que concederia poderes. O pior que, olhando esse mapa, tá ligado? É a rota que eles vão fazer e tal. E olhando esse tema faroeste, na minha cabeça vem que, tipo, dava pra fazer um filme muito bom. Um filme não, um jogo muito bom de Jojo. Só que... Ave Maria, todo jogo de anime é tudo a mesma porra. A quem tiver. Então Johnny e Jairo têm seus motivos para entrar na corrida, mas eles começam a perceber esses movimentos e esse objetivo misterioso do presidente. E a corrida enverga para uma caça às partes do cadáver, basicamente. Onde, é claro, o presidente dos Estados Unidos se torna o vilão principal, Funny Valentine, que temos um vídeo aqui sobre. Assim como também temos um vídeo do Jairo, que foi inclusive um dos primeiros como criar. E é uma trama muito boa, muito divertida, muito dramática e que tem bastante dinamismo. E eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto. E a única coisa a mais que vocês sempre vira jogo de personagem chibi? Não, o último jogo é o Jojo de All Stars. Tá pra mim jogar ele, pô. Tá pra mim jogar. Eu joguei uma primeira parte dele, achei legalzinho. Ele é mais... Tem um input lag gigante, não sei se consertaram essa porra. Eu não... Assim, o jogo é legalzinho. Mas tem um de PS1, o All Star Battle, esse aí mesmo. Agora tem um de PS1 que esse é bala, pô. Esse é legal pra caralho. Não lembro se é PS1 ou PS2. Ele é tipo o All Star Battle, só que com muito mais fluidez. Porra, é arcade, pronto. É isso aí. Isso aí é da hora. Precisa saber sobre o Jairo Zepelli, que vai ser meio que contado na cena que a gente vai falar, é que o Jairo tá nessa basicamente pra salvar um moleque que tá no corredor da morte por um crime que ele não cometeu. Então ele tá nessa pra ganhar a corrida, ganhar dinheiro, tipo, ganhar fama pro reino de Nápoles, aonde ele vem, e com isso talvez conseguir um perdão real pra salvar. Dá pra ver hoje. Mas enfim, a história em questão que vamos trabalhar aqui, ela é muito foda por um motivo. Esse personagem só aparece na obra e essa trama em si por 3 capítulos. Então é uma história contida, reduzida e que tem uma das melhores cenas dos mangás, na minha opinião, por vários motivos diferentes. Mas agora, vamos que vamos. Antes de ir pra cena em si, tem toda a preparação pra gente chegar lá. Estamos no 4º estágio da corrida, onde os competidores estão saindo de Cannon City pra Kansas City, onde a chegada mais rápida prevista de 21 dias. Então é uma corrida que demora pra cacete. E nesse momento, Jairo e Johnny estão lá cavalgando e eles começam a passar algumas vezes por uma cabana de madeira. Eles começam a olhar essa cabana, tá meio destruída, que fica em um pomar, e eles começam a perceber que eles já passaram por essa casa algumas vezes. Então eles tentam arranjar um caminho pra sair dali, mas então, em volta, sempre ficam no mesmo. O cara tem poder de ciclo no lugar. Então eles literalmente anotam o caminho, fazem tudo certinho, tudo como tem que ser, mas não adianta, porque sempre acaba. Entra dentro da cabana, porra! Deles. Eles sempre voltam pro mesmo lugar. Até que aparece um dos competidores da corrida, chamado Hot Pants, que é um cara meio misterioso, que eles já tinham encontrado antes e meio que brigaram, mas agora eles estão meio que na mesma. Ambos estão perdidos. Tá perdido então, Hot também. Pants fala pra eles se juntarem pra acharem o caminho fora. Como merda, seu cuzão.
então caia do seu cavalo. Dali é onde o Gyro fala essa porra aí. E nesse momento, outro dos competidores aparece e parece que ele tá na mesma também. Ele pergunta pra ele se eles também estão perdidos e eles reconhecem ele como o Gaúcho ou Gaucho, um dos competidores que Gaúcho? tá bem no placar geral. E nesse momento ele fica puto com um vulto que aparece na cortina, como se tivesse alguém dentro daquela cabana. E ele fala que ele já perguntou pra ele como sair desse pomar, mas ele fala que toda vez que ele diz isso, ele diz que você irá descobrir a saída após me matar. Então, ficando bem Mata puto, ele, começa então. a gritar contra a cabana e falando pra ele sair. E Mata nesse ele, momento, nós vemos o homem Toma! saindo de sua cabana. Inclusive, os designs dele é um dos mais legais de hoje. Então, eu sugiro humilde. Falaram aí que os traços do Araki nesse daqui é o melhor. Realmente, os traços nessa parte 6 aqui, porra, porra, é da hora pra caralho. Os caras tão magos pra caralho, então. Mas os traços é bem mais bonito. Que comecemos. Gaucho fica puto e fala que ele vai morrer e pra ele dizer o verdadeiro caminho que fará ele sair dali. Se você quer sair daqui, você deve me matar. Esse é o caminho que deve ser tomado. A decisão que eventualmente tem de ser feita. Então o Gaucho percebe que ele tá tremendo e começa a tentar falar, tipo, pô, moleque, tá tremendo e tá pagando de fodão? Sim, você tá certo. Talvez seja por conta do medo. Isso também tá correto. É possível que o excesso de tensão no corpo possa causar uma tremura contra a vontade de alguém. A decisão deve ser tomada. Permita dizer algo de equivalente importância. A arma em sua cintura é uma Colt 1873. Com toda essa distância entre nós, nossas balas provavelmente não poderão atingir seus alvos. Eu preciso que você dê mais 5 passos nessa direção. Apesar de eu estar ao seu alcance, a distância fará que suas balas pendam aproximadamente 10 centímetros à direita. Vão ser precisos mais 5 passos para me acertar precisamente. E primeiro se tu pegar aquele que era mais antigo, que era podre. Se estiver a 5 passos atrás. A decisão é sua. Você deveria escolher se retirar. Mas nesse caso, o mentiroso seria você. Não eu. E Gaucho simplesmente não aguenta mais e começa a sacar sua pistola. E sacando, ele atira contra o homem. Ele toma um chute de raspão, mas atira contra Gaucho. 5 passos. E acerta. Os tiros são precisos dessa distância. Mas a força ainda é fraca. A resistência dos músculos e também da caixa torácica diminui a velocidade da bala. E apesar então de ter não é morte imediata. Não destruiu por completo. Mais um passo e... Enquanto nós vemos Gaucho sangrando até a morte. E no momento que ele dá mais um passo... Porra! Destruído. Caralho! O homem morto na frente dele, ele o agradece e volta pra dentro como se não fosse nada. Os 3 que testemunharam tudo simplesmente veem aquilo como uma merda e foram embora, vamos dar uma fora daqui, eles vão dar a volta e esse cara não vai estar mais aí, né? Aí eles vão ter que fazer isso de novo. Eles não querem se enfiar e começam a tentar achar o caminho pra fora de algum jeito. Mas de novo, eles continuam se perdendo e voltando pro mesmo maldito lugar. E de forma bem didática, eles tentam se afastar o máximo possível e de novo, sempre aparecem contra aquela cabana de madeira singela. Até que Hot Pants fala que provavelmente o que tá acontecendo é um ataque de stand daquele homem da cabana. E que essa confusão não pode ser natural, tem que ser advinda de um e o pior é que pode ser não proposital, né? Poder. Então, Hot Pants começa a planejar um jeito de pegar ele, na qual eles concordam. Com isso, ele começa a botar o plano dele em prática e com o seu stand, bota a sua mão em cima do telhado da casa com esse sprayzinho do caralho aí. Então, Johnny e Gyro começam a ir em direção a Ringo, que está enterrando o Gaucho. Então, quando eles chegam até ele, perguntam o que ele é e por que ele matou aquele cara, ele simplesmente olha pra... Oxi, por que matou? O cara ia me matar, eu matei. Se é pra conversarmos, gostaria de fazer isso com um de cada vez. Um de vocês gentilmente poderia ir para trás até onde o outro cavaleiro está? Se nós nos enfrentássemos em um tiroteio nesse momento, se, é claro, você não conseguiria me derrotar. O cavaleiro à esquerda possui alguma chance comigo. Então os outros gentilmente abram alas. Aquele com quem conversarei é o homem da esquerda. Se referindo a Johnny. Isso é para o vosso próprio bem. Afastem-se. Gostaria que eu falasse um pouco mais com vocês? O cavaleiro à esquerda tem uma determinação maligna. Ele não hesitaria em me matar se a situação pedisse. Mas vocês não são do mesmo jeito. Isso não é de tá falando da Hot Pants, né? vossa natureza. Então retirem.
Parabéns, essa é a minha razão. Você está tentando descobrir uma contramedida pro meu ataque. E isso que esteve impregnado em você. Ah, o Em assuntos de Jairo. técnica, sem dúvidas você é talentoso. Mas mera autodefesa não será o suficiente para me derrotar. Observadores passivos não são O cara bons. só na Nesse análise. momento tenso de um verdadeiro western, eles sacam suas armas. O homem atira contra Jairo, que também atira sua bola Ih, pegou mesmo no peito, ó. contra ele. E a sua bola de metal perfura o homem em um ferimento fatal. É, aí é foda, né, mano? Um tiro contra a bola da rotação máxima. Mas do nada, parece que nada disso aconteceu. Jairo tá bem, a bola dele tá no coldre, e ele tá sem tiro ao... Ué? Hã? Ele vai desviar? Elas não chegaram no alvo? Que Ué? porra que aconteceu? Quando Ué? ele pergunta se ele é um terrorista ou tá ligado ao governo, algo do tipo, ele diz, me perdoe pelo atraso. Permita-me que eu me apresente. Meu nome é Ringo Rodagan. Eu sou um usuário de stand. Desenvolvi minha habilidade há 3 anos no deserto. Eu a chamo de Mendon. Por favor, reconheça-o assim. Apenas 6 segundos. Nem um segundo a mais, nem um a menos. Por exatamente 6 segundos eu posso retroceder no tempo. Caralho, porra. Essa é a minha habilidade. Cara, é praticamente o stand do Diávolo, né? Mas o Diávolo, ele parava, ele excluía aquele tempo. E o stand dele tem um dos designs mais maneiros que existe, além de um poder extremamente apelão. E com isso ele obviamente explica que com a habilidade dele, ele tava fazendo eles se perderem e sempre voltarem pra cá. É, então era proposital mesmo. Cabana. E por isso, vocês nunca irão escapar desse pomar. Enquanto o Ringo estiver de pé, não vai ter como eles saírem dali. Ah, então o Ringo realmente é um otário. Eu achei que a Stand fazia dele por certeza. Então Johnny pergunta qual que é o objetivo dele, por que ele tá fazendo isso, e ele diz É. que eu quero que tentem me matar. Um duelo justo Tipo o Polnareff na escada. me fará evoluir como ser humano. Isso irá me fazer chegar a alturas sagradas. Ainda estou incompleto, mesmo enquanto ser humano. Essas são as coisas que eu devo superar. Divindade é uma perseguição. E é por isso que não tentei esconder nada de vocês. Minha habilidade, meus objetivos, não tenho razão de mentir pra vocês aqui. Eu humildemente peço pela sua cooperação. O que você fará? A escolha O cara é Shelly, hein? O cara é Shelly. é sua. Este é o mundo de um homem. E moralismo, digamos, nos dias de hoje, parece que nossos valores estão mudando, indo em direção a uma indiferença podre. Enquanto ele faz o discurso, Hot Pants faz seu plano com o seu stand, cortando a mão de Ringo. Nesse momento é hora de atacar esse cara que tá vendo o estado da mão dele. E quando o Johnny vai atirar e acabar com a vida desse homem, ele vai até a sua mão decepada, pega no seu relógio, e então nós vemos o Mandam em ação, E volta no retrocedendo tempo. 6 segundos no tempo e voltando para aquela mesma situação. É, aí é a pique, situação hein? acontece da mesma maneira, mas agora Ringo desvia do spray de Hot Pants. 6 segundos. Eu posso retroceder 6 segundos no tempo. Eu fui justo e já expliquei isso pra você com toda a justiça. Eu apenas torço o botão nesse relógio de pulso na quantidade correta. Como é que derrota, hein? Você tem que dar um ataque nele, esperar no mínimo 1 segundo pra esse ataque chegar até ele e jogar um outro. Caralho, muito pica, né? Esse Talvez destruir o relógio, porque o relógio não deve ser o stand dele, pô. é o Não deve ser só isso, tá ligado? Tá avisando? gatilho da minha O stand é mais na pessoa. habilidade. Perguntarei quantas vezes forem É porque o relógio é o necessárias. gatilho, ele Qual acabou de é a explicar. sua escolha? Vocês jamais irão escapar a menos que me matem. E com isso, Johnny ataca Ringo, que também ataca ele. Ringo se protege, mas é perfurado enquanto Johnny toma um tiro na cabeça. Sendo que Tá. o acessório de ferradura que ele usa amortece um pouco a bala. Aí o Jairo vai fazer o possível pra ele retroceder no tempo. Caralho, muito foda. Ele já vira atirando contra Hot Pants, que cai todo fudido ali na varanda da cabana, enquanto o Jairo vê como a situação tá uma merda em questão de segundos. E com isso agora é hora de ele atacar. Então ele ataca e Ringo também. Ambos são acertados, com Jairo A conseguindo casa é tirar toda parte destruída. da orelha de Ringo, mas não é o suficiente. Como eu pensei. Você, Jairo Zeppeli, você é um mero conformista. Você jogou essas armas ainda que tivesse fora do seu alcance. Você as usou apenas pela raiva de ter perdido seu amigo. Repugnante. Você nunca irá me matar com algo desse tipo. Ainda há um tiro restando aqui em meu relógio. Será?
Será? Eu sou inclinado apenas a matar aqueles que querem minha morte com uma intenção maligna colossal. Não há precisão de eu gastar meu tempo acabando com você. Caia fora, irei retirá-lo desses pomares. Meu único objetivo é ter treinamento para virar um humano digno de utilidade ao mundo. Ele não morreu não, né? A perna dele. É o homem que valorizou minha habilidade. O homem que me mandou aqui. Já quitei todas as dívidas. Se referindo ao Funny Valentine, o vilão da parte. A parte do cadáver que esse Joestar leva em seu braço esquerdo, irei pegá-la e devolverei a ele. Nesse caso aqui, ele já tem algumas partes do corpo do cadáver com eles. Jairo, vendo a situação, ele afirma: Johnny ainda está vivo. Seu cérebro ainda pode estar intacto. A bala deve ter parado, alojada em seu crânio, por causa daquele acessorinho de ferradura. E ele está determinado em salvar seu amigo e talvez ter uma intenção Mas 6 segundos já passou, não tá capô? boa o suficiente para lidar com esse cara. No momento que Ringo entra na sua cabana com o corpo do Johnny e Jairo tá se planejando lá fora, a gente começa a ver um flashback desse personagem, o porquê ele é. Pactis mandou R$5. Não vou mentir, achei algumas partes da música meio vergonha alheia. Opine e mano. reactei. Tá bom, tá bom. Deixa eu acabar esse vídeo aqui. É como é. Quando o Ringo Júlio era Stone jovem, viu. seu pai, que era um E o do fazendeiro, Gessena. foi chamado e enviado à guerra. E por motivos desconhecidos, ele se livrou da linha de frente, desertando. Imediatamente depois que foi encontrado, ele foi sentenciado à prisão. E eventualmente morreu de doença. Piseira é A família agora foda, tá sem meu pai, irmão. pobre e com a fama de traidor. Sua mãe e 2 irmãs foram forçadas a ir embora, viajando por todo o país. Ringo, criança, era frágil. As coisas mais leves causavam sangramentos no seu corpo. Nenhum doutor sabia direito qual era a condição que ele tinha. E se ele se cortasse dentro da boca, seria algumas vezes incapaz de respirar. Ele frequentemente ficava doente, por isso não era capaz de frequentar a escola. Só que uma noite, aos 10 anos de Olha que visual bonito esse de cima. ele acordou. Havia um homem grande com um uniforme do lado da cama dele, Vixe. comendo de maneira bizarra e Vixe. sendo bizarro. E o homem Vixe. simplesmente sufocou o Ringo com sua mão, falando pra ele fazer barulho nenhum e que Rapaz. Rapaz. ele era bonitinho. E quando o homem tá tentando abusar e violar Ringo, ele vê que sua mãe e suas 2 irmãs estão mortas. Ele vê a espada ensanguentada que ceifou as vidas, enquanto o homem tá tentando fazer coisas com ele e ele chora. Porém, do nada, o homem percebe que a sua pistola saiu do coldre e Ringo agora tem a vantagem. O homem tenta acalmar o Ringo de alguma forma. Acalma teu cu. Tá. E com isso a criança começa a Bala! sangrar pelo nariz. Bala! Essa frágil. Esse cara nojento fica tentando acalmar o Ringo e falando coisas pra ele baixar a arma e tudo mais. E nós vemos a característica tremedeira que ele tem ao apontar sua arma. Só que por causa de sua condição, ele não aguenta e tosse sangue. Vixe. E com isso, ele deixa Vixe. a arma cair, com ela indo pro chão. O homem tenta pegar a arma, mas com uma velocidade incomum. A criança frágil pega antes e Eita aponta porra! contra o homem, que no Atira, desespero do porra! susto, atira contra ele, Nice. matando. Depois Nice. disso, seu sangramento nasal tinha parado. Havia um novo poder em seus olhos e a sua pele ficou curada. Ele podia ver a luz, o caminho de luz que ele havia de trilhar. Ele O Araki tem que parar com isso, bicho. O Araki tem que parar com isso. O Araki, ele cria um NPC, conta uma lore todinha desse NPC, né, velho? Só pro NPC morrer, você ficar, caralho, é foda. Ele respirava pelo nariz e isso enchia seu peito. Era como se ele estivesse respirando pela primeira vez e o ar era fresco. Depois disso, Ringo nunca mais sofreu de cortes súbitos ou de uma respiração difícil. Um duelo justo serviu para eliminar Tá, as 6. inseguranças de seu interior. A parede que ele tinha que atravessar se chamava o mundo de um homem. Aquele era o que ele acreditava ser o único caminho que podia seguir. Depois de sabermos um pouco mais sobre o Ringo, a gente vê a situação do Jairo, que Oxi, o Put. Oxi, porra. ainda está lá fora, lembrando das falas Ei, mano. do seu pai. É como se ele tivesse na consciência de Jairo, falando para ele abandonar o seu sentimentalismo e que isso vai matar ele. E foi por causa do sentimentalismo que ele entrou nessa corrida para salvar um moleque que ele nem conhece. E nisso ele responde seu pai, falando que não E é aí, Bruno? isso. Esse bastardo acha que eu sou E aí, um Corvo Louco? conformista. Aquele idiota, ele fala demais. O pai dele é o puta do outro realidade.
mais. Eu só quero entender. Marco precisa ser executado, que no caso é o moleque. Qual a identidade do corpo que o Johnny quer achar? Meu caminho para entender é a prioridade máxima. Senão, eu nunca poderei seguir em frente. A lugar nenhum. Nem mesmo o caminho para o futuro. Eu não seria capaz de persegui-lo. Por isso que eu entrei nessa corrida. Eu posso ver, estou começando a ver, pai. Estou tendo a sensação de vitória. E pegando sua bola metálica e colocando nela o olho do cadáver que eles têm, ele joga ela contra a cabana. E pela visão do olho sagrado, ele vê o que Ringo tá fazendo. E a condição do Johnny, vendo que ele tem um mapa de Kansas City. Ele sabe aonde a outra parte do corpo está. Ou seja, ele não é o inimigo que eu preciso derrotar para salvar meu amigo, mas também para seguir essa viagem para entender. Em outras palavras, isso é como xadrez. O primeiro a fazer o movimento errado vai perder. Não importa o que ambos pensamos, não importa o quão duro nós lutarmos contra isso. Então, entrando na cabana, ele joga contra a cabeça de Ringo. Mas o Ringo levou um cacete grande pro Gyro, né? Que antes de desmaiar, rebobina o tempo com a sua habilidade. Ainda que suas ações não são nada pra mim. Eu já te disse isso. Eu posso retroceder 6 segundos no tempo. Posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Meu empregador possivelmente deve querer que eu me livre de você, mas fazer tal coisa não é de valor nenhum pra mim. Eu deixaria você sair dessa cabana. Vá sozinho. Sabe, tô sentindo que você tá me subestimando. Você disse que mexe nesse relógio pra voltar no tempo, mas... Veja bem, eu joguei aquela Steel Ball pra checar seu corpo. E ele mostra a sua bola metálica com o olho do cadáver. Então eu vou dizer isso pra ser justo, que nem você. A habilidade da minha Steel Ball, o Scan, encontrou uma velha ferida na sua clavícula esquerda. No meu próximo ataque, eu irei mirar nessa clavícula. E o impacto dela vai definitivamente paralisar o seu lado esquerdo inteiro. E não acho que você vai conseguir gerar uma mão esquerda paralisada. Não só seu braço esquerdo, como sua perna esquerda e até sua pálpebra esquerda vão cair. Você nem vai poder falar. Mesmo se você quiser, não haverá nenhum retrocesso de todo mundo lembra. E a paralisia também vai parar seu coração, que também está no lado esquerdo do corpo. Então, os dois ficam no famoso standoff de Velho Oeste, o duelo. E esse é o começo da cena. Ave Maria. A ver uma sequência incrível dos paralelos que sempre tem nesses filmes western, com muito drama e tensão. Dessa distância, nenhum de nós vai errar o tiro. E nessa sequência parece que vai pro espaço. O homem nunca desenhou tão bem antes. Então, aí, ó, nós podemos voltar atrás. O que queremos nem importa mais. E de novo, mais tensão e mais drama. Até que finalmente chega a hora de sacar as armas. Um tiro é dado e a bola é jogada. E como já acertou. atinge a clavícula esquerda. Não tem como errar. No chão já se paralisando e Ringo começa a reconhecer as habilidades de Gyro. Ele então vê seu relógio e começa a pensar num empate. Bala. Pax mandou R$10. Webbullying. É isso mesmo, Twitch. O canal Leozin React está fazendo cyberbullying em suas lives. Lá vai, mano. 6 segundos vão passar e eu não vou conseguir voltar no tempo. Até que virando sua arma, ele consegue atirar contra o gatilho do relógio. E a pressão e velocidade conseguem fazer que ele volte no tempo. Então Gyro, que tá morto agora, reconhece que ele voltou no tempo. 6 segundos. E agora? Mais uma vez? Com essa determinação... Eita caralho! Seus olhos agora têm um brilho melhor. Mas você não é apenas um conformista. E Gyro fica puto falando que não é ele que decide isso. Nenhum de nós pode voltar agora. E de novo, o tiro é dado e a bola é jogada. Aonde Ringo protege sua clavícula. E quando os dois estão caindo, Ringo vai dar seu segundo tiro. Não dá o jeito, tiro né? que vai decidir tudo. Mas antes que ele possa, ele é parado. Porque ele vê A que bola. uma estaca de madeira está no ferimento da bola. E isso faz com que sua parte esquerda comece a paralisar. Seu braço direito protegeu sua clavícula. Você queria acabar comigo com aquele segundo tiro. E por conta dessa posição defensiva, seu ataque não atingiu meus pontos vitais e sim meu ombro. O fim seria quando você disparasse seu próximo tiro. Mas vendo os pedaços de madeira caindo dessa cabana velha, Ringo reconhece. Pedaços de madeira que estavam caindo do teto. Você se lembrou de onde eles estavam nos primeiros 6 segundos e usou sua Caralho, meu irmão. Steel Ball pra arremessar um em mim. Gyro literalmente porra. viu todo o ambiente antes de jogar a bola e combinar com o tempo que algum daqueles pedaços de madeira cairia. Com Ringo morrendo e Gyro exausto, Ringo O reconhece. cara é pica, hein? Admirável. O cara é pica, viu, véi? Um
passo atrás. Se você Ah, não tivesse protegendo com seu braço, tá, teria com porra! certeza acertado meus pontos vitais. Alguém tão capaz como você. Isso teria levado a rodada para um duelo de novo. Mais um retrocesso de 6 segundos. O duelo nunca ia terminar. Mas parece que aqueles 6 segundos já se passaram. Mas mesmo na morte, Ringo pega no seu revólver. Como se a luta ainda não tivesse acabado. Para, não tenta nada engraçado. Não há uma segunda tentativa. Tira a mão da arma. Eu estou satisfeito. Não tem motivo para eu acabar com você. É por isso que você é um conformista. Encontre o caminho da luz. O brilhante caminho Sabia. que você deve trilhar. Existem os valores sociais e também os valores de um homem. Eles costumavam ser sinônimos no passado. Muito obrigado pela informação, Os Pex. dois não são necessariamente a mesma coisa. O homem e a sociedade são ideias inteiramente diferentes agora. Mas a estrada para o genuíno triunfo requer aceitar os valores de um homem. E você deve ser capaz de vê-los agora. Continue a corrida e encontre por si mesmo o caminho da luz. Por isso eu rezo e lhe sou grato. Então ele aponta o revólver contra Gyro, que se prepara. Então Gyro é forçado a dar um ataque fatal em Ringo, o matando e aceitando esse caminho brilhante. Bem-vindo ao mundo de um homem. Enquanto Gyro... Mas é porque também é bem óbvio, né, Pex? Pelo amor de Deus, surpresa é foda. Caminho idealizado por Ringo. Caralho. Então, no último quadro desse terceiro capítulo, Gyro checa Johnny e vê que ele ainda tem pulso. Tanto eu como você. Só esses 3 capítulos já seriam icônicos por si só pela proeza técnica que são todos eles. A habilidade de construir, introduzir e desenvolver um personagem secundário com tanto carinho. Pois é, né? Que eu tava pensando, bicho. Ele é um lore muito foda. Um poder muito do caralho. Que o personagem ele é muito carismático. As habilidades dele e tal, muito foda. Pra matar ele. Delicadeza e esmero não é pra qualquer Ele tem mais lore e mais desenvolvimento que quase todos os bonecos da parte 5. um. Quando eu falo de personagens como o Gyro de Hunter x Hunter, que tem 8 minutos de aparição no anime e tomam ele de assalto, isso é um mérito completo do autor que idealizou ele e a forma como ele deveria ser introduzido e a forma como ele foi trabalhado. Ringo é um antagonista secundário, ele é o capanga do vilão principal, e mesmo assim ele é capaz de ser tão interessante e ao Não mesmo é isso, tempo bicho. ajudar A lore dele é melhor que a lore de todo mundo da parte 5. a desenvolver tanto o protagonista, É melhor do que a do Bruno? que no caso é o Gyro Zeppeli. Esse ocorrido, essa luta, esse momento com certeza mudou Eu sei que não é melhor do que a do Diávolo. o Gyro A do Diávolo é muito pica. daqui pra frente. É muito foda. Um personagem com um ideal e motivação fortíssima, que por causa de eventos traumáticos do seu passado, formou sua visão de mundo. Agora o Giorno é que é muito foda-se, Um né? caminho Eu acho que o Bruno tem mais lore do que o próprio Giorno. que ele considera ideal, lutando pra treinar e talvez nunca mais tremer como tremeu na primeira vez, promover duelos justos onde todos têm a mesma possibilidade, mesmo ele tendo uma habilidade extremamente apelona, e só aceitando duelar com aqueles que têm verdadeira intenção maligna, aqueles que estão preparados para matar e para morrer. Ele acha que assim ele alcançaria um lugar sagrado, o caminho dourado, o mundo de um homem. Toda essa representação e o que esse personagem significa, com certeza eleva muito o caráter e o sentido dessa obra. Não é só sobre a história de 2 caras que entraram numa corrida para meio que achar respostas e ter prestígio, mas sim a história de 2 amigos que vão passar por inúmeros perrengues, por inúmeras experiências, que vão destruir esses dois, mas que vão dar ensinamentos importantes para eles continuarem mais fortes nesse caminho. E a forma como isso é representado na série inteira é muito bem feita, mas aqui eu acho que esse momento é o que mais imprime essa identidade de Steel Ball Run, onde os personagens, tanto o do lado dos mocinhos quanto os antagonistas, são cinzentos. Aqui não há conceito de bom ou ruim, tanto que o próprio protagonista, o Johnny Joestar, ele é um moleque playboy mesquinho que quer ter a vida de regalias que ele tinha antes de ficar paraplégico. E o Gyro, ele é um Verdade, verdadeiro né? herói que se porta socialmente
Sim, tanto que no outro vídeo ele falou o Jairo é o Prota. O Jairo é o Prota. Como bad boy fodão. Todos Eu não tava ligado no Jairo, mano. O Jairo é muito pica os mesmo. personagens dessa parte dessa temporada são compostos de inúmeras camadas. E Ringo talvez seja o personagem que mais tem elas e que ao mesmo tempo não tem nenhuma, porque ele é verdadeiro com o que ele acredita, a ponto de não ter problema de revelar seus poderes, seus objetivos, suas ligações para com os seus inimigos. Ele é alguém que tem segurança no que faz, principalmente o caminho que Ele é foda. seguindo. E é incrível, um personagem que tem tantos ideais, tantas motivações, uma visão de mundo tão complexa, ser trabalhado de maneira perfeita em apenas 3 capítulos. Eu acho que esse momento, esse personagem, 3 capítulos. principalmente essa cena, que faz referência a todas as obras westerns que a gente ama, mas também que oferece um desenvolvimento enorme para o protagonista e um desenvolvimento também para o Ringo nos nossos imaginários, além de ser tecnicamente muito bem feito. E ele mostra mais porque o Jairo é foda, né? Afinal, é muito difícil você lidar com lutas com pessoas que manipulam o tempo. É difícil mostrar isso de maneira visual, e é difícil mostrar isso de maneira que fique coerente ou interessante. Mas essa habilidade do Ringo e a forma como ele é feito é muito boa, na minha opinião. E todas essas questões, toda a motivação, todo o É porque e aí, se você parar bem pra pensar, o Ringo ele nem é tão forte, tá ligado? Ele só tem um poder muito quebrado. Tanto que você vê que em todas as batalhas que ele teve com o Jairo aí, ele não ganhou nenhuma. Ele sempre teve. Ele fala, me fudeu, volta, volta, volta. preparo pra isso acontecer é de um carinho absurdo. E a cada retrocesso, Jairo se mostrou muito mais superior. É Hirohiko Araki no seu ápice. Pra mim, esse é o momento onde a sua escrita mais brilhou, na minha opinião. E tomara que quando isso seja animado, se for animado, eles tratem com tanto carinho quanto foi no mangá. E o potencial que o anime tem de elevar essa cena nem se fala, com a trilha sonora, que é um grande clássico dos westerns, o jogo de câmeras, uma direção dinâmica, tudo isso pode ficar maravilhoso. O que vocês estão esperando, seus filhos da p... Se você chegou até aqui, meu, muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, isso me ajuda demais, e dê uma hypada também, se você puder. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zamolini, Tauá, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Empty Skull, Matheus Siqueiro, Rian Charles, Buruburu, Gustin Gelg, O Gugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Gabriel Fraga, Zero Fala. Tá. Ele dando os alô pros amigos dele aí até o final. Você viu o teaser, Léo? Vi não. Cheguei a ver o teaser não, tá ligado? Pra falar a verdade, eu conheci a história recentemente assistindo um vídeo dele, tá ligado? Que ele falava do Funny Valentine. Não, ele falava... O capítulo 1000, Ele falava do Johnny. Ele falava do Johnny, aí a gente assistiu esse vídeo. Como criar uma motivação. Aqui, eu achei aqui. Isso foi massa. Isso foi massa pra caralho. Aí foi assim que eu conheci a lore dessa parte. E eu, real, não tava ligado não. Muito foda. Uhum.